Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia de 2002, chamado Thunderpants. Alerta de spoilers a seguir. Na cena de abertura, a família Smash está em um quarto de hospital, esperando para receber o novo membro da família. A senhora Smash se esforça para dar à luz, e depois de um forte empurrão, o bebê sai voando de dentro dela. Ele dá várias cambalhotas no ar, e é extremamente cabeludo para um recém-nascido. Felizmente, o médico o pega e o devolve à família, e eles dão ao bebê o nome de Patrick. Ao tentar tirar uma foto de família, Patrick solta um pum pela primeira vez. Depois disso, ele nunca mais parou. Os pais mal conseguem dormir à noite por causa dos barulhos. A estranha condição de Patrick teria sido tolerável para os seus pais se não fosse pelo cheiro. Certa vez, o Sr. Smash foi cuidar do bebê no meio da noite e teve que se retirar por causa do cheiro forte. Patrick não dorme a noite toda e só fica soltando puns. Quando chega a hora de trocar a fralda, o Sr. Smash tem uma ideia inovadora. Ele amarra um saco plástico de lixo na cintura de Patrick, para que o barulho seja suprimido e o cheiro não se espalhe pelo quarto. No entanto, o saco fica tão grande que explode com um forte estrondo, acordando toda a vizinhança. Quando Patrick cresce um pouco, o Sr. Smash fica mais criativo. Ele prende o traseiro de Patrick a uma extremidade de um cano, para que seus puns sejam transportados para fora. Mas o garoto se mexe tanto que o cano se solta da outra extremidade. Uma vez, o cano cai bem na frente do rosto do Sr. Smash e o pum o deixa hospitalizado. Após esse evento, ele se mantém ocupado com o trabalho e quase nunca fica em casa. Até que, por fim, ele abandona a família e a deixa para sempre. A irmã mais velha de Patrick, Denise, começa a odiá-lo por ter destruído a sua pequena família perfeita. Até mesmo a Sra. Smash o culpa pelos problemas. Os anos passam e Patrick está nervoso e animado para o seu primeiro dia de aula. Ele tenta se encaixar como todo mundo, mas sempre acaba soltando um pum em minutos. As crianças se afastam dele e riem, exceto por um garoto chamado Alan, que é gentil com Patrick. Alan tem uma doença chamada anosmia e, portanto, não tem olfato. Os dois se tornam melhores amigos e fazem tudo juntos, mas a vida de Patrick não fica mais fácil, mesmo depois de conseguir um amigo. Ele é constantemente intimidado por um rapaz chamado Damon da sua escola. Durante uma apresentação escolar, as crianças são solicitadas a ficar em silêncio para o discurso de um convidado especial. Todos fazem o que foi pedido, mas Patrick solta um pum alto e forte, o que o faz ser suspenso por alguns dias. Patrick quer se tornar um astronauta quando crescer, mas não sabe se isso é possível devido ao seu problema. Ele assiste frequentemente a programas sobre espaço e astronomia e fica desanimado quando seu astronauta favorito diz que um astronauta deve ter total controle de si mesmo. Alan, por outro lado, quer ser um cientista e inventar uma máquina voadora que não usa combustível. Patrick pede a sua ajuda para criar um dispositivo que suprima seus puns. Alan aceita o desafio e passa horas em seu laboratório no quintal para criar um dispositivo coletor e supressor de puns chamado Thunderpants. Enquanto Patrick espera pelo amigo do lado de fora do laboratório, alguém tira uma foto dele sem ele saber. Depois de terminar, Alan faz Patrick usar o dispositivo que coleta seus puns em uma caixa com o pressionar de um botão. Depois disso, a caixa deve ser mantida em um estabilizador que suprime o cheiro e o elimina para sempre. Patrick está muito agradecido ao amigo por ter resolvido o maior problema da sua vida. Antes disso, ele só podia comer alimentos integrais, portanto, ele se aproxima da irmã dele e come uma colherada de feijão do prato dela. Denise fica sem palavras, pois está acostumada a zombar dele por não poder comer alimentos saborosos como ela. No dia seguinte, na escola, todos são convidados a ficar em silêncio na assembleia matinal. A Thunderpant funciona e ninguém ouve Patrick soltar um pum. Durante o intervalo do almoço, ele pede a Alan que o ajude a encontrar o seu talento único, porque seu astronauta favorito, o general Ed Shepard, disse em um programa de TV que todos os astronautas têm um. Alan disse em rodeios ao amigo que ele não tem um talento único, ignorando completamente a sua capacidade de soltar puns. Enquanto conversam, o valentão Damon pede a lancheira de Patrick e, em vez disso, pega sua caixa coletora de puns. Ao abri-la, ele se depara com um cheiro forte e um pó verde explode em seu rosto. Ele fica tão furioso com Patrick por ter armado a brincadeira que o amarra a uma barra como punição. O valentão e seus amigos rasgam as calças e o espancam, mas eles têm que recuar quando ele solta um pum mal cheiroso mais uma vez. Todos o chamam de peidorreiro e zombam dele, enquanto o pobre Patrick se sente humilhado.
No dia seguinte, ele não vai à escola, ainda traumatizado pelo ocorrido. À noite, Alan vem visitá-lo com uma Thunderpant melhor para substituir a que foi destruída. No entanto, Patrick perdeu a vontade de redimir os seus Puns, porque o seu sonho de se tornar um astronauta não vai se realizar de qualquer forma. Então, Alan lhe diz de forma realista que para se tornar um astronauta é preciso estar no auge da forma física e passar em vários exames. Patrick está longe de ser saudável e não é inteligente o suficiente para passar nos exames. Alan pede desculpas por ser tão direto, mas Patrick vai embora, sabendo que ele está dizendo a verdade. Quando Alan volta para casa, 2 homens do lado de fora da casa ficam de olho nele. Vemos que eles têm várias fotos de Alan e Patrick, quase como se os estivessem espionando. Naquela semana, a Sra. Smash leva Patrick ao hospital para que a sua condição seja verificada novamente. O médico fica chocado ao ver que o garoto tem 2 estômagos. Ele chama Patrick de magia médica, mas também chama sua habilidade de um dom completamente inútil. Patrick fica muito feliz porque ter 2 estômagos significa que ele tem uma qualidade única, que ele acha que o torna elegível para se tornar um astronauta. Enquanto isso, Alan está planejando participar de uma competição de invenções em que terá que criar um veículo que voará a 100 metros sem usar combustível. Depois de descobrir que o seu amigo tem 2 estômagos, ele planeja usar as habilidades de Pum de Patrick para vencer a competição. No dia da competição, eles enfrentam muitos participantes, mas nenhum de seus dispositivos é capaz de se mover até a distância limite. Alguns dispositivos se quebram, enquanto outros não dão partida. Quando chega a vez de Alan, eles usam os Puns de Patrick para fazer um dispositivo voar no ar. O público fica atônito na primeira metade, mas logo o dispositivo apresenta defeito e o Pum é soprado na direção deles. Ainda assim, Alan o conserta rapidamente e vence a competição. Após a vitória, Patrick ganha coragem suficiente para enfrentar Damon. Ele o segue até uma floresta e solta um Pum na sua cara, fazendo-o cair inconsciente. Quando Patrick está voltando para casa naquele dia, ele vê Alan entrar em um carro preto com uma mala. Ao perguntar ao pai de Alan sobre o seu paradeiro, ele recebe uma carta. Nela, Alan lhe deseja sorte e diz que ficará fora por muito tempo. Seu pai afirma que ele se mudou para outro país e que não voltará tão cedo. Mas sem o seu melhor amigo, Patrick não sabe o que fazer. Então ele volta para casa e assiste ao jornal falando sobre um grupo de astronautas que está preso no espaço. O astronauta Ed Shepard diz que a equipe precisa de um milagre para ser trazida de volta à Terra em segurança. Mais tarde, o cantor de ópera, John Osgood, aborda Patrick para ajudá-lo em sua próxima apresentação. John viu Patrick na competição e acredita que o seu Pum tem o tom perfeito que ele precisa no final da sua música. Quando John promete levá-lo a um país diferente, Patrick concorda, esperando encontrar o seu melhor amigo. Primeiro, eles viajam para Paris e se apresentam diante de uma plateia composta por cantores de ópera mundialmente famosos. No final da música, Patrick solta o Pum, ajudando John a atingir o tom perfeito. John é aplaudido de pé pelo público, que não sabe que Patrick está lhe ajudando. Após o show, John é apontado como o melhor cantor de ópera do mundo, para a irritação do seu concorrente. John e Patrick viajam por toda a Europa cantando em vários shows. A cada show, a popularidade de John aumenta. No entanto, ele incentiva Patrick a praticar o Pum todos os dias durante horas, o deixando comer somente depois de atingir as notas corretas. Um dia, enquanto ele está praticando, recebe a visita do seu concorrente Plácido, que descobre o pequeno segredo de John. Então ele mistura um laxante em uma torta e dá de comer a Patrick, na esperança de arruinar a próxima apresentação de John. Algumas horas depois, John está cantando em um de seus shows. Como de costume, Patrick atinge as notas mais altas com seus Puns e até quebra taças de vinho com o barulho. O holofote logo acima do palco balança perigosamente por causa do barulho. O laxante funciona e o Pum de Patrick perde o tom. John, envergonhado, fica humilhado, enquanto o público ri. Momentos depois, Plácido sobe ao palco e arrasta Patrick na frente de todos, revelando o segredo de John. Nesse momento, os holofotes caem sobre ele, o matando instantaneamente. Agora, John e Patrick são acusados de assassinato, já que a queda do holofote foi culpa deles. Várias pessoas testemunham contra o pobre garoto, dizendo que ele sempre foi cruel. Damon até o acusa de tentar matá-lo com o seu Pum. Quando os repórteres perguntam a Patrick o que ele pensa sobre a situação, ele afirma que estava com John para procurar o seu melhor amigo e não sabia que Plácido iria morrer. De outro país, Alan vê Patrick na TV e pede que ele seja levado para o país também. De volta ao tribunal,
Patrick é considerado culpado de todas as acusações e recebe uma pena de morte. No momento em que ele está prestes a ser fuzilado, acontece um milagre. Um agente especial dos Estados Unidos chega para salvá-lo e o leva legalmente para a sede da organização. Ele é a mesma pessoa que estava espionando Alan e Patrick há muito tempo. Então, Patrick é levado aos Estados Unidos em um jato particular. Ao aterrissar, ele se reúne com Alan, que afirma ter sido contratado pelo astronauta Ed Shepard. O astronauta o reconheceu como um garoto genial e o recrutou para salvar os que estão presos no espaço. Como era para ser um segredo, Alan não pôde contar a Patrick antes de partir. Ele se desculpa por não ter sido um bom amigo e os dois se reconciliam. Patrick também é informado que somente ele, que tem 2 estômagos, pode salvar os astronautas presos no espaço. Ele fica muito feliz por finalmente poder ser um astronauta. Eles conhecem Ed Shepard, que dá as boas-vindas a Patrick na equipe. Depois disso, Alan apresenta Patrick à sua equipe de pequenos cientistas recrutados em todo o mundo. Eles o informam sobre um dispositivo que criaram para coletar a energia dos seus puns e multiplicá-la. Usando essa técnica, Patrick terá que lançar o foguete de resgate para o espaço. A partir desse dia, ele é treinado para se tornar um astronauta. Os funcionários estão preocupados, porque ele foi reprovado em todos os testes mentais e físicos, pelos quais um astronauta deve passar. No entanto, Ed Shepard está confiante que o garoto resgatará a equipe encalhada. Após uma semana de treinamento, Patrick é colocado em um traje especial, pronto para a missão. O mundo inteiro assiste com admiração ao garoto embarcando no foguete. No entanto, Alan é informado que há 70% de chance do foguete explodir logo após a decolagem. Ele conta ao amigo sobre a possibilidade, mas Patrick não desiste. Quando ele conta até 10, solta um pum e o foguete decola da estação. Todos na sala de controle torcem pelo garoto, mas logo perdem toda a comunicação. Quando começam a perder a esperança, a comunicação é reestabelecida e Patrick finalmente chega ao espaço. Na cena seguinte, nós o vemos trazendo os astronautas de volta. Ele é recebido com muitos aplausos e elogiado por todos no mundo. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.